Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus, que a graça e o amor de Deus possam estar no nosso coração. Aqui quem vos fala é o evangelista Diego Lopes. Vamos meditar em mais um capítulo da Bíblia. Gênesis, pega a sua Bíblia. Em Gênesis, capítulo de número 3. Dá um tempinho para os irmãos pegar a Santa e Amada Escrituras. Hoje, fazendo um vídeo de forma diferente, buscando satisfazer o Espírito, porque assim foi da vontade de Deus, que aparecesse a sua palavra, pois a sua palavra é quem tem que aparecer, e que a gente possa ter um ensino glorioso, uma meditação gloriosa para a honra e a glória do Senhor Jesus. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente, mais astutas entre todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Meus irmãos, veja que a serpente já começa a confundir a cabeça da mulher. Ela chega e fala para a mulher: Deus não mandou vocês comer de todo o fruto do jardim? É isso que o Satanás faz na nossa vida desde o princípio. Ele tenta nos colocar dúvida, tenta nos colocar desânimo, ele tenta fazer com que a gente se perca, dúvida perante a palavra de Deus, tenta colocar dúvida sobre aquilo que Deus estipulou na nossa vida, mas não deixa a dúvida entrar, pois Deus é a certeza de todas as coisas. Mas agora a mulher vai dizer no versículo de número 2: e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis, para que não morrerais. Veja que a mulher, conhecedora da palavra de Deus, conhecedora daquilo que Deus diz, porque agora ela foi instruída por Adão, pois antes mesmo da sua existência, Adão instruiu a Eva para não comer do fruto proibido. Mas Eva, sabendo que certamente foi Deus que falou aquilo, afirmou que não poderia fazer. Hoje, meus irmãos, existem muitos que estão buscando a Deus, lendo a palavra e recebendo a afirmação daquilo que não pode ser feito, sabendo daquilo que não pode ser feito pela própria palavra, mas continuando no mesmo erro, sem querer se arrepender e dando mais ouvido à serpente, ou seja, dando mais ouvido a Satanás, aquele que é inimigo de nossas almas. E a mulher continua a dar ouvido à serpente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Paramos por aqui e vejamos que a primeira mentira de Satanás na terra. A serpente diz para a mulher que ela não morreria. Mas já sabemos nós que o salário do pecado é a morte. Então, agora ela vai pecar contra Deus. Então agora ela vai fazer aquilo que Deus não mandou fazer. E certamente morreremos. Mas vejamos, e nós temos que analisar, que um evangelho que é pregado hoje, eles misturam a mentira com a verdade. Isso desde o princípio. Desde o princípio, Satanás já tem feito isso. Porque ela disse: Deus sabe que o dia que comerdes, abrirão seus olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A primeira mentira é que a gente não morre. Mas veja que em seguida vem duas verdades, porque isso foi o que aconteceu mesmo. Veja o que aconteceu quando Adão e Eva comeram do fruto proibido.
Então foram abertos ambos os olhos. Veja que os olhos deles foram abertos, assim como a serpente disse. Veja também que agora Deus... Então, diz o Senhor Deus, eis que o homem é como nós, sabendo o bem e o mal. E a serpente também falou que o homem saberia do bem e do mal. Então, meus irmãos, a gente deve buscar discernimento da palavra de Deus, deve buscar em oração, deve buscar em espírito e em verdade. Sempre analisando e meditando as Escrituras, porque tem denominações que não acreditam em Jesus, diz que Jesus não é o verdadeiro Cristo, que Jesus é apenas o Filho de Deus, mas não, Ele é o nosso Deus perante todos, que nem diz em Romanos 5,9, e também que diz em 1 João 5,20, que verdadeiramente Jesus é Deus. Mas voltamos para Gênesis de número 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa de comer e agradável aos olhos. Meus irmãos, o pecado que está rodeando o mundo, o pecado que tem matado as pessoas, o pecado que tem levado milhares e milhares para o inferno, ele parece ser bom, ele parece ser agradável, ele parece ser algo que vai nos saciar somente a nossa carne naquele momento. Mas lembra que as Escrituras nos dizem que há caminhos que para o homem parecem bem, mas na verdade são caminhos que levam à morte, são caminhos que levam à perdição. E também, veja que a mulher viu agradável aos olhos. O primeiro pecado de Eva foi no olhar e ver que aquilo era agradável aos seus olhos, de ver que aquilo era bom aos seus olhos. E então foi lá, tomou o fruto e comeu. E também levou para o seu marido. Agora chega Eva com o fruto mordido pela metade. Agora chega Eva com o fruto proibido mordido pela metade. E Satanás também com seu plano que está pela metade, porque ainda Adão é um homem que teme a Deus. Adão ainda é um homem que não pecou contra Deus. E então Eva indo até ele, Eva levando, e ele vendo Eva com aquele fruto mordido pela metade na mão, pensou: Deus estava enganado, ela não morreu. Veja como ela não morreu. Deus estava enganado. E então foi lá, certamente, ou talvez, quem sabe, esses foram os pensamentos de Adão, e mordeu o fruto proibido, desobedecendo a Deus, porque ele foi o primeiro a ser instruído. E então houve a tentação da mulher e a queda do homem. E veja que os olhos de ambos foram abertos. Isso também é algo de se meditar na palavra do Senhor, pois eles não eram cegos. Adão lavrava a terra, Eva olhou e viu que o fruto era bom, mas sim, esta abertura foi retirado, na verdade, foi retirado os olhos espirituais, porque a Bíblia vai nos relatar mais para frente que eles foram expulsos do jardim e Deus colocou anjos. Hoje, aos olhos da carne, aos olhos carnais, se não tivermos olhos espirituais, jamais veremos anjos. Veja que essa abertura dos olhos foi a abertura para o mal, foi a abertura dos olhos para se afastar de Deus. Então muitos hoje estão com uma cegueira espiritual e afastados de Deus, não conseguindo buscar a face do Todo-Poderoso, não conseguindo enxergar aquilo que os homens espirituais conseguem ver, aquilo que os homens espirituais veem além. Lembre da transfiguração de Jesus no monte. A transfiguração de Jesus foi vista por Pedro, a transfiguração de Jesus foi vista pelo discípulo de Deus. Eles viram, Tiago viu, e analisaram e viram Moisés e Elias. Ali, por alguns momentos, seus olhos espirituais foram abertos. E olha só, vamos continuar meditando aqui em Gênesis, conhecendo que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Veja só que Adão e Eva, eles viram que seu pecado, que eles estavam nus, seu pecado na carne, a nudez, e eles mesmos se vestiram.
tendo vergonha um do outro, tendo vergonha o marido, tendo vergonha da mulher, a mulher tendo vergonha do marido, porque Deus fez um para o outro. Mas então, essa nudez que não é temida hoje em dia na casa do Senhor, essa nudez que não é temida nas igrejas, pois para chegar na presença de Deus existem pessoas que usam apenas panos e vestes de aventais, as mulheres peladas, os homens também de regata, de braço de fora. Isso para chegar na presença de Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Meus irmãos, quando a gente vive em pecado extremo, a gente não deve fazer o que eles fizeram. Veja que Adão e Eva, eles estavam vivendo uma vida de pecado já, e se esconderam de Deus. Nós, como estamos no pecado, a gente deve chorar para Deus, renunciar a cada dia mais e pedir para que Ele nos transforme em grandes pessoas, em grandes servos de Deus. A gente deve buscar a sua face, não se afastar de Deus. Veja que eles ouviram a voz de Deus. Muitos estão no pecado, muitos estão na perdição, mas não querem ouvir a voz de Deus, querem se esconder. São convidados para vir adorar a Deus, são convidados para vir servir a Deus, convidados para vir se limpar suas vestes, porque o fim já está próximo, mas não, continuam se escondendo em seus vícios, se escondendo em suas perdições, se escondendo nas coisas que o mundo não pode suprir, se escondendo em milhares e milhares de coisas. Você que está vendo esse vídeo, que possa meditar. Se você tem fugido de Deus, fugido do convite de ir a um culto, fugindo do convite de uma oração, fugindo de servos de Deus, que você venha se aproximar e pedir uma ajuda, porque somente Deus pode te ajudar. Ainda há salvação para a tua alma, ainda há esperança, porque hoje essa palavra vai tocar no teu coração e você vai poder entender que o Senhor Jesus é o Salvador, mas é necessário se arrependermos e ir a Ele. Chamou Deus a Adão. Então Deus chama Adão. Por que Deus chama Adão? Porque agora Adão é o cabeça, o homem responsável, aquele que instruiu a sua mulher, aquele que foi criado primeiro. E pergunta: onde estás? Como se não soubesse aonde ele estivesse. Mas Deus, ele sempre quer saber de nós que a gente confesse os nossos pecados para Ele e se arrependa. E Ele disse: ouvi sua voz soar no jardim e temi, porque estavas nu e me escondi. Deus disse: quem mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu ordenei de não comer? Então Adão disse: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore do jardim e comi. E disse o Senhor Deus: mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Veja, meus irmãos, que nenhum dos dois se arrependeu. Nenhum dos dois se arrependeu. Nenhum dos dois falou que estava errado, que comeu por sua vontade. Todos falam que são enganados. Mas Deus, ele não gosta disso. Deus, ele gosta do arrependimento real do coração. Agora nós vamos para o primeiro juízo, a primeira justiça de Deus na terra. Para quem não acredita que haverá um juízo final, que serão julgados todos aqueles que pisaram e colocaram o pé na terra, esse é o primeiro juízo. Porque Adão e Eva e a serpente agora estão perante ao tribunal. E lá naquele tribunal o Espírito pairava, o Espírito que pairava pelas águas está lá, o Espírito Santo de Deus está lá, Jesus está lá e o nosso Deus Altíssimo está lá. E veja que para o homem Deus perguntou, por que ele comeu? Para a mulher ele perguntou: por que fizeste isso? Mas para a serpente ele já logo sentou a sua penitência.
Então disse o Senhor à serpente: portanto fizeste isso, maldita serás, mais que todas bestas, e que todo animal da terra e do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Por que Deus não perguntou para a serpente por que ela fez isso? E já foi dado logo a penitência. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso já sabia quem era a serpente. Ele já sabia quem estava naquele corpo. E ele não teria mais chance de se arrepender. Porque foi o mesmo que se rebelou com ele no céu, agora está destragando a criatura divina de Deus, que foi feito com suas mãos, e está colocando mal nela. E colocando aquele mal para destruir a humanidade. Mas Deus ainda teve misericórdia. Veja a sentença que ele deu à serpente: pó comerá todos os dias da tua vida. A serpente, que é Satanás, ele se alimenta do quê? De pó. E o que é o pó? O pó é os nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte, e quando morremos tornaremos ao pó. Então, a serpente se alimenta de pecadores que morrem. A serpente se alimenta de pessoas que não querem buscar Jesus e morrem e tornam ao pó. Porque Deus dá essa penitência depois para Adão. Do suor do teu rosto. Veja aqui no capítulo 19. Porque és pó. Porque és pó. Porquanto és pó. E pó se tornará. E veja, o que a serpente se alimenta? Do pó. Então, Adão ele só morreu e só voltou a ser pó porque ele pecou. Ele só morreu e voltou a ser pó por conta do seu pecado e da sua desobediência a Deus. Essa revelação pelo Espírito foi me dada agora. Eu não tenho nenhum papel, eu não tenho nada. Estou aqui em espírito, em verdade, meditando e analisando essas escrituras, registrando, para que a gente possa, naquele dia, chegar perante a Deus e falar que nós meditamos a palavra de Deus e poder sentar à sua destra do Pai Todo-Poderoso, pois esse dia será gravado e registrado, assim como nós registramos os nossos vídeos no YouTube, lá no céu. Tudo está registrado, dia após dia, ano após ano, segundo após segundo de sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Agora aqui nós vamos vir à profecia conhecida do Messias, que vem e ferirá a cabeça da serpente, e tu ferirás o calcanhar. Meus irmãos, o importante na terra não é a nossa vida terrena, a nossa vida carnal, e sim a nossa vida espiritual. Morrer não é o problema, e sim morrer sem Jesus. Esse é um grande problema. Porque veja que Deus fala que vai ferir só o calcanhar. Nosso corpo, a nossa vida aqui na terra, para Deus é só o calcanhar. Porque Ele sabe que o maior é o reino dos céus. O maior é aquilo que Ele tem preparado. E a penitência da mulher. Veja o grande julgamento. A mulher passou a ter dor na sua conceição e o homem passou a trabalhar. Se Deus ele é justo, Ele foi justo até mesmo no primeiro pecado. Por que Ele não vai te julgar agora novamente por conta de seus pecados na terra, quando vier o dia do juízo final? E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Veja, meus amados, agora está só Adão e Eva, ainda no paraíso, porque não foram expulsos de lá. Por que Deus, eles já estavam cobertos com folhas de parreira? Por que Deus fez túnicas de pele para ele e o vestiu?
as vestes deles não estavam adequadas. Então Deus se preocupou em o vestir. Mas espera aí, não tem ninguém lá além deles. O marido, o corpo do homem é para a mulher e a mulher, o corpo da mulher é para o homem. Então por que Deus se preocupou em o vestir? É necessário sim estar vestido e sempre vestido, porque os anjos estão nos olhar, Deus está nos olhar. Por isso é necessário que a gente não esteja nu. Por isso é necessário que a gente se vista adequadamente. As vestes que você está indo adorar a Deus, que você possa vigiar e orar e pedir discernimento da palavra, para ter vestes que agradam ao Senhor, porque Ele se preocupou desde o princípio em vestir com suas próprias mãos Adão e Eva. E veja que Ele vestiu. Antes, eles só se taparam. Então, um vestido curto, roupa curta, não provém de Deus. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como nós, sabendo bem o mal. Ora, pois, para que não estenda a tua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e a vida eterna, e viva eternamente. Deus, Ele tirou o fruto da vida, o fruto que será dado para nós novamente, o fruto da vida eterna, onde a gente vai se alimentar e viver eternamente. Então colocou Deus anjos e uma espada de fogo que rodeava em volta da árvore da vida. Deus é poderoso e expulsou Adão e Eva do paraíso. Veja, irmãos, por conta do pecado eles foram expulsos do paraíso. Mas hoje é pregado o Evangelho da Graça, onde pessoas vivem no pecado e querendo se enganar a si mesma, porque a Deus não se engana, que serão salvos, cometendo as mesmas torpezas, idolatrando seu time de futebol, idolatrando seu time de futebol, idolatrando coisas do mundo e não se arrependendo de vossos pecados. Que possamos meditar a cada dia mais na palavra. Esse foi o livro, foi o capítulo de número 3 de Gênesis. Em breve nós teremos o vídeo de número 4, capítulo de número 4, onde a gente verá Deus pregando para o homem na terra. Deus pregando contra o pecado. Fique na paz do Senhor, ore, medite. Vamos continuar essa leitura para agradar ao nosso Deus e Pai. Se você gostou, pode dar um joinha. Se você não gostou, pode dar um dislike. Se você tem uma meditação, escreva no comentário: nossa, eu também sei isso, o Espírito me revelou isso. Porque Deus, Ele não fala com um só, e sim com muito mais de seus servos. E digo mais: se você não gostou, pode também colocar no comentário que não gostou. Porque Jesus veio à terra, pregou aos homens, foi expulso da sinagoga. Jesus veio à terra, pregou aos homens, o pão do céu desceu à terra, e muitos não aguentaram ouvir e saíram da presença de Deus. Os homens rejeitaram, muitos rejeitaram a pregação de Deus, o nosso Senhor Altíssimo. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de pregar o Evangelho e fazer a vontade do Pai. Este é o meu chamado, por isso saí das drogas, por isso saí da perdição do mundo, para pregar o Evangelho a toda criatura, a todo aquele que tem fôlego, a todo aquele que respira, e todo aquele que crê. Para todo aquele que crê, não pereça, e creia na vida eterna, e nós possamos se encontrar no céu glorioso de glória. Fique na paz e amém.